Sabe o quanto o fumo faz mal? Só quem é médico é quem sabe responder. Quem não é, não sabe. Não tenho medo do sucesso, nem da derrota. Eu encaro os dois. Um curioso perguntou a um ator se era difícil fazer uma bicha. Aí o ator falou que era fácil para mim e para a mulher. É só comer o cu da bicha. Eu tenho uma tia que ela tem um casal de filhos, Levi e Ana, mas ambos são de bom caráter. Leviana. Se me convidasse para posar pelado, eu iria, porque as partes abaixo do meu abdômen estão todos grisados. Um mineiro chegou de Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, aí viu o carro da polícia escrito Jetan, pois essas viaturas são da tropa de choque, segundo um soldado informou ao mineiro. Aí o mineiro perguntou se o soldado tinha cacetete que dava choque. Aí o mesmo policial informou que eles tinham revólveres que saíam balas de hortelã. É o chulé que tu tem cheiro de queijo, né? É, pode ser. Ou queijo que tem cheiro de chulé? Sirigaita é uma espécie de siri, é muita raça. Um português chegou e falou para para o outro: Ó, Manuel, agora eu estou me prevenindo. Aí o outro falou: Por que, Joaquim? Agora eu estou usando a camisinha. Tudo bem, você está certo. Eu também estou usando a camisinha na mão. Aí o Joaquim falou e perguntou: Ora, usando a camisinha na mão? Claro que sim. Os médicos não dizem que a gente tem que se prevenir? Pois eu estou usando na mão. Ora, homem, isso não é para usar na mão, e sim no pinto. Ora, caramba, toda semana quando eu vou na minha manicure fazer as unhas, ela me tira um bife, aí eu começo a sangrar, aí desse jeito eu tenho que usar a camisinha, mas não nas mãos para evitar o contágio. Ora, pus. Um português falou que se existe fraldinha bovina, porque não existe calcinha suína. Um paciente português chegou num consultório brasileiro para se consultar devido a muitas dores no joelho. Aí o ortopedista falou que ele teria que bater uma chapa. Aí ele chegou em casa, pegou as duas chapas e começou a bater até quebrar. Quebrou a dentadura. Aí chegou no consultório, lá o médico perguntou: Seu Manuel, como é que estamos? Trouxe a chapa? Bateu a chapa? Aí o português mostrou as duas dentaduras quebradas. Aí o médico se espantou e disse: Mas, seu Manuel, o que o senhor fez? Por que o senhor fez isso? O que foi isso, seu Manuel? Aí o seu Manuel: o senhor não disse que eu teria que bater a chapa? Está aí. Aí o médico falou: O senhor entrou no consultório errado, seu Manuel. O senhor deve procurar um consultório de dentista e protético, seu Manuel. Dois amigos que eram casados e se gostavam muito, um falou para outro: O Paulo vai lá para minha mansão. A minha esposa gosta muito dele. Você pode ficar com ele que não tem problema. Aí o Paulo ficou uma semana, mas não pintou nada entre os dois. Ele não comeu a mulher, nem nada. Aí o outro falou: Cara, tu é um cara amigo legal. Tu respeitou a minha mulher. Te deixei uma semana com ela e você nem deu um beijo nela, nem acariciou minha esposa. Eu te agradeço pela fidelidade e confiança. Aí o outro amigo indagou: O que você tem? O que você tem a me dizer? O que eu tenho a te dizer, cara, como eu iria trair a nossa amizade e por tua mulher? Pois ela é cega de um olho, vesga do outro, maneta de uma perna, perneta de um braço, cheia de feridas,
pelo corpo. Ela é rica em pedras nos rins, não pedras preciosas, herpes genital, tuberculose, mau hálito na boca de baixo e na boca de cima, cabeluda embaixo e bigode de por isso que a amizade dos dois já vão para 50 anos. Um paciente chegou no consultório de proctologia e o médico apresentou aquela lista que as pessoas não podem comer nem podem beber. Só que o médico falou que o paciente não poderia comer cenoura. Aí o paciente perguntou ao médico: ai caramba, pela parte de baixo ou pela parte de cima? Sabe o que o prédio e a prédia falou para o outro? Vamos fazer as nossas necessidades na nossa casinha? Um colega chegou para mim e falou: ai Ronaldo Jacaré, você tem cartão telefônico? Eu falei: para quê, cara? Para eu telefonar para o meu pai. Aí eu falei: serve cartão de crédito e Rio Card? Um homem ignorante e violento perguntou para uma bichinha: porra, meu irmão, tu queres que eu te coma na porrada? Aí a bichinha respondeu: não, eu quero que você me coma na bunda. Um homem, ao passar em frente a uma loja maçônica, viu um irmão com uma agulha e uma seringa. Aí o curioso chegou próximo à portaria e perguntou ao irmão que estava no interior da loja. E perguntou: essa agulha é para fazer teste de soro positivo ou negativo nos irmãos? Dois irmãos, dois homens conversando um com o outro, um falou: gosto de mulher gorda porque mulher gorda na primeira cabeçada ela já tá gemendo. O outro: eu só gosto de mulher magra porque eu enfio tudo e ela nem geme, nem sente, ela aguenta mesmo legal. Só que o que eu comia, ela gordinha, tinha um pau muito pequeno. Certo dia em que eu saía do estúdio da 1160 Rádio Haroldo de Andrade, depois dos debates populares, da qual eu sou repórter, 3 funcionários na recepção, conversando um com o outro, falou: puxa, cara, aí nesta emissora só tem gente boa. O Aurélio Ameno é um fera, o J. Pedro do Couto, um pesquisador político e jornalista de mão cheia. O homem é uma fera, o homem é uma enciclopédia ambulante. Haroldo de Andrade nem se fala. Aí eu entrei no meio da conversa, pois eu sou meio mal educado. Geralmente, repórter é assim mesmo: cara, bicho, tu acabou de falar um negócio sério. Se isso chega nos ouvidos do Aurélio Ameno, eu não sei o que pode acontecer não, hein? Aí o rapaz falou: o que eu falei? Pô, cara, tu chamou o homem de fera, rapaz, mas não especificou o tipo de animal. De repente está mandando ele trabalhar no zoológico, pois ele não é zoologista, que é nem zoólogo. Em São Paulo, um cachorro da raça Pitbull atacou o pênis de um carteiro. Talvez este carteiro foi levar intimação ou mais notícias, ou talvez este cachorro seria um cachorro boiola. Um professor de comunicação na sala de aula perguntou a um dos alunos qual foi o repórter que entrevistou sobre o caso Sacopan. Aí o aluno respondeu: Davi Nasser. O professor perguntou a ele e respondeu: Davi Nasser. O professor: como? O aluno: Davi Nasser. Aí o aluno: o senhor está surdo? Aí o professor: como? Davi Nasser. Aí o professor: Davi Nasser já morreu, rapaz. Como é que ele pode nascer? 2 caloteiros, um se encontraram, o que estava devendo falou para o outro que era credor: olha, eu não esqueci de você não, tá? Eu sei que eu estou te devendo e vou te pagar, tá? Aí o credor, que estava sendo caloteado: meu caro, fica tranquilo, você pode esquecer de mim, mas eu nunca vou esquecer de você. Os japoneses têm uma tecnologia muito avançada em questões de celular. Às vezes a gente leva um celular para dentro de um teatro e não quer que faça barulho. Então tem um vibrador
que é o chamado Vibracal. Só que os fabricantes portugueses, no invés de colocar o vibradorzinho, colocou um fio desencapado, aí deu um choque tremendo, foi na perna, de calça para tudo quanto é lado, ela ia poltrona para o ar, quase toca fogo no teatro. O camarada começou a pular na plateia, uma turma do outro lado do teatro pensou que era o ator no palco, o cara pulava mais que Saci Pererê. Agora tu imagina tu tomando uma descarga desses telefones, de vez em quando tem uns que explodem, isso aqui é a piada, tá? Isso aqui é a ideia maluca da minha cabeça de jacaré, mas rapaz, teve uma época aí que andou explodindo aí telefone celular, rapaz. Eu deixo meu telefone em casa, não sou bobo. Pensou, aqui tu toma um choque de 110 volts, aí sai pulando, correndo por cima do palco, as pessoas vão pensar que você está em cena. A realidade é essa. O bandido que matou 100 mulheres pegou só 6 anos de prisão. Quer dizer, matou pouco, né? Dizem que as penas foram reduzidas porque ele teve bom comportamento. Ele foi ser entrevistado por um jornalista que não era eu, tá? Aí o repórter perguntou se ele estava satisfeito pela pena que pegou, matando essas mulheres todas e pegando só 6 anos. Ele falou com toda a calma: eu concordo com essa pena, mulher, é melhor eu pegar 6 anos do que 3 anos. Ou já pensou se eu pegasse 80 anos, 100 anos, 200 anos para ficar comendo, bebendo, fudendo às custas de vocês? Então deixa eu ir para a rua, tranquilo, que pelo menos lá fora eu trabalho, eu me sustento. Esse negócio de pena de morte, pena perpétua para estuprador, isso já está fora de moda, isso é coisa do passado. Nós temos que viver muitos anos. Se algum de nós não reconciliarmos, também nós vamos começar a fazer as mesmas coisas, né? É uma vida maravilhosa, a vida de prisioneiro, né? A Silvinha, a filha do Silvio Santos, tomou uns uísques e ficou meia tonta ao acordar e ouvir uma propaganda de rádio que estavam vendendo salsichas a R$ 2,70 o quilo a granel. Aí, atenção, está sendo vendida salsichas a granel a R$ 2,70. Vamos chegando, freguesa, vamos escolhendo. Aí, rapaz, ela entendeu a Bravanel e ela falou: puxa vida, papai já abriu mais um supermercado, papai já abriu mais uma fábrica de alguma coisa, mas a indústria de salsicha Bravanel, mais uma indústria. Como o velho tem gosto e gosta de ganhar dinheiro, salsichas a Bravanel. Uma coisa que me deixa puto é quando eu vou a um churrasco, aí tem pobreza, eu não gosto. Você fica 1 hora para ver acender o fogo, não te serve cerveja nem carne, pois eu só faço churrasco na minha casa todas as sextas-feiras. Eu convido uma porrada de gente, mas ninguém comparece. Não sobra comida porque eu não gosto de desperdício, eu só compro o necessário. Também só convido gente para vir no meu churrasco, sabe, como sexta-feira santa e meia-noite, que é para todo mundo estar dormindo. Então eu como bastante, me alimento bem, não sobra comida, eu como muito bem. Se sobrar, eu não jogo fora, eu jogo o fora que eu jogo é para dentro da minha boca. Cu falso é aquele que você espera dele um peido, aí ele vem uma cagada do caralho. Um português foi fuder com a Maria, e fuder com a maioria, né? Muita gente, né? Foi fuder com a Maria. Eu mesmo escrevo, eu mesmo erro, é assim mesmo. Tá bom. Um português foi fuder com a Maria, e ele não é você não, Maria. Ele não conhecia a camisinha feminina. Aí ele gozou na chana dela, depois ela pediu para ele colocar atrás, aí ele falou: ó mulher, como posso colocar atrás? Aí ela disse: pega a tua camisinha, pega a tua camisona e repete a mesma operação porque sou moça. Aí essa aí é para você que é brasileiro e que gosta de piada de brasileiro. Um português, ao chegar numa papelaria para tirar uma fotocópia que só estava impresso de um lado só, o brasileiro perguntou ao português se era dos 2 lados. Aí o português falou: tu achas que eu sou brasileiro, caralho?
Sabe que nos dias dos pais, os presos querem visitar seus pais. Em São Paulo, muitos presos foram visitar seus pais lá em Piabetá, na Baixada de Caxias, próximo a Mauá, no Rio. Chegou lá na Baixada de Petrópolis, um dos presos queria dar um salto de parapente. Não é que o preso queria soltar de asa delta? Aí o rapaz que estava lá em cima, que era o dono da asa delta, falou: não, o senhor não vai soltar de asa delta, não. O senhor não vai praticar voo livre, não. Pois o senhor está preso. Qual o nome do instituto que cuida de cobras e nem lagartos e que o sobrenome de um instrumento musical de percussão e de maluco, que é o Instituto Butantan, meio louco? Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou: porra bicho, porra meu, tu podes fazer isso para mim? Aí eu perguntei: tu és viado? Aí ele respondeu: não, meu, eu sou paulista. Eu tenho um conhecido que ele é médico, legista e açougueiro. Quem garante que ele não esteja trazendo carne do hospital para vender no açougue dele? Cientistas norte-americanos descobriram que seus cantores de ópera comerem peixe e galo, eles cantarão melhor. Todo prefeito tem direito de errar, porque eles não são perfeitos. O único cargo político cuja pessoa que ocupa pode errar é o prefeito. Você sabe qual tipo de comida e bebida que não te enjoa? É aquela que te vicia. Eu, quando era criança, quantos cascudos eu já ganhei e sinto saudades deles todos. Aí a mulher falou: puxa, tu és bem masoquista, hein? Eu não. A mulher: como não? Minha senhora, os cascudos que eu ganhava e ainda comia peixe, como tinha muitos lá na cachoeira de água doce, não poderia ser de água salgada. As mulheres do tempo de Dom João Charuto usavam um grelo de carne, hoje elas usam pênis de plástico. Um beberrão alcoólatra entrando num bar e após tomar 3 cervejas, observou que o dono do bar, o seu Manuel, ainda não tinha acertado o relógio para o horário de verão. Aí o bêbado falou: ô seu Manuel, já são 22 horas. O senhor não vai acertar para 23 horas? Aí o dono do bar: fica na tua e bebe mais 3, pois eu preciso faturar. Um garoto viu um homem bem vestido e falou: meu pai tem uma roupa bem bonita e um sapato bem bonito igual a sua. Aí o outro garoto: o meu pai tem mais de 2.000 pares de calçados. O outro garoto falou: meu pai tem um pinto bonito, cabeçudo e grande. Aí o outro menino respondeu: o meu pai tem 2 pintos e uma sapataria. Aí o terceiro menino perguntou: o que teu pai tem, O menino respondeu: meu pai é dono de uma sapataria, já te respondi anteriormente, e também corno, sendo um pinto dele e um pinto também do Ricardão. Um educador e recuperador de caráter e personalidade que fazia parte do Alcoólatras Anônimos falou: rapaz, sai dessa vida, rapaz, sai dessa, não te quero ver nessa, vai para casa, tome juízo. Aí o bêbado novato no Alcoólatras Anônimos: ué, será que existe alguma cachaça com o nome de Tome Juízo? Bem, se existir, seu Zé, bota mais uma e logo, uma dose pra mim, seu Zé, que eu vou logo embora lá pro Alcoólatras Anônimos. Uma ocasião, uma menina que estava esperando o namorado na porta de um teatro, perto, uma porta essa de vidro, né? Aí chega um rapaz e começa a acenar para as paredes, fazendo gestos que estivesse conversando com alguém. Mas a menina, que estava aflita e cansada e queria ir ao banheiro, mas a porta estava fechada, ela falou: moço, o senhor é maluco?
Está falando com as paredes? Aí ele respondeu, não, estou falando com os fantasmas do diretor. Você sabe o que o boi falou para a vaca? Não? Quando eles foram para um churrasco, né, uma festa judaica, aquela que cada um contribui com tanto, um pratinho, né, sei lá o quê, ele falou para a vaca, vamos fazer uma vaquinha? Eu acho engraçado o Roberto Jefferson fazendo campanha para a filha dele entrar para a política, pois o que ele fez lá dentro, um dia, se a filha fizer, ela vai fazer a campanha para ele entrar e fazer o que ela fez ou deixou de fazer. Ele deveria ter ficado lá, pois eu não dependo dele. Uma pessoa que tem o sobrenome da Costa, Paulo da Costa, Maria da Costa, será que essa pessoa dá abaixo da costa? Nenhum ser humano consegue fazer coco e nem comida. Quem faz coco é o cu e cocô também. Qual tipo de legume que a casca vai sempre casca se você come e no meio da letra tem a letra D? Claro que é a cebola. Cromossomos, será que é alguém perguntando a todos que somos cromo alemão, ou couro alemão, ou pele alemã? Meu filho, cromo alemão. Uns sofrem cirurgia, outros sofrem na cirurgia, outros submetem-se a uma cirurgia. Um político que estava no poder há 60 anos, ele era nervoso, vereador. Muitos queriam saber o segredo dele estar esse tempo todo no poder. Sabe o que descobriram? Descobriram que o mesmo número de votos que ele recebeu era o mesmo número de parentes que ele tinha, de geração após geração, pois ele era espírita e tinha mais de 500 milhões de votos num só país. Isso aqui vai acontecer com você. Eu tenho um conhecido que tem medo de morrer dormindo e tem medo de acordar morto. Tem medo de saber que se dormir pode acordar vivo ou morto. Não no sonho, mas também na realidade. De dormir para sempre, por isso ele já não dorme há um mês, pois ele é sonâmbulo. Aqui em Petrópolis tem bairro que nesse bairro tem um bar, que nesse bar de vez em quando eu vou lá tomar uma cerveja e quando eu chego assim com muitas bolsas, sempre tem uma bolsa tiracolo que não dispenso. Aí o dono do bar falou para mim, pode deixar aí, pode tomar a tua cerveja tranquilo, na hora que quiser ir no banheiro, pode ir, ninguém vai mexer na tua bolsa. Aqui o pessoal é mineiro e gente boa, é gente da casa. Mas eu estava sempre andando com aquela bolsa. Onde eu ia, levava a bolsa. Se ia no banheiro, levava a bolsa. E todas as vezes que eu saía do banheiro, o cara me perguntava, por quê? Eu só andava com aquela bolsa, pois não confiava em deixar no balcão. Você não confia em nós, não? Eu falei que não confiava, eu confio, não confio não, mas eu não confio o que tem aqui dentro não. Aí ele me perguntou, e o que tem aí dentro, jacaré? Aí eu respondi, bem, aqui dentro tem papel sanitário, que no banheiro dos homens não tem 1 quilo de notas de R$50, uma bomba que eu comprei na padaria, uma dinamite e um relógio para explodir na hora certa de quem tentar levar a minha bolsa. Aí o dono do bar me perguntou ou se eu era maluco, ou era doido, viado. Aí eu respondi que não, e pedi calma. Aqui também tem panfleto do técnico do Vasco, o Roberto Dinamite, se candidatando para deputado. O único artista que tem o sobrenome de fruta e animal é Ronaldo Jacaré, e órgão sexual, jacaralho. Jacaralho.
órgão sexual? O deputado Inocêncio de Oliveira pode praticar qualquer tipo de crime que ninguém vai incriminá-lo, porque o seu sobrenome já diz que ele é inocente e ele também tem imunidade política. Nós somos escritores porque não somos escritores. Nós somos escritores porque não somos inscritores. Não cremos porque não vamos expulsar pela frente e por trás. Se todas as diretorias de associações de corno do mundo fossem cornos, então todos os oncologistas seriam cancerosos e todos os fabricantes de veneno teriam que provar dos seus produtos. Quando eu digo que eu sou presidente da Associação dos Cornos, as pessoas me perguntam se eu sou corno. Eu nunca fui corno na minha vida, porque para ser corno tem que ser casado. Eu sou solteiro, mas gosto de mulher, claro, não resta a menor dúvida. O fato da pessoa comer uma mulher não precisa casar, come-se à vontade, só ter pica e vantagem. Um homem com uma criança, ao entrar numa casa de doce e ao pegar numa bala, perguntou se a bala era gostosa. Aí o dono do estabelecimento falou que sim, que era muito boa e que ela era boa para chamar. Aí o homem que queria comprar a bala chegou a desistir da compra, pois ele, ao receber a notícia que a bala era boa para chamar, jamais levaria uma bala daquelas, pois ele e a criança e toda a família poderiam ficar danadas, boas para danar, né? E sair mordendo muita gente pelas ruas. Agora o irmão desse mesmo homem entrou numa loja de balas e perguntou se as balas dali eram gostosas. Aí eu respondi que não sabia, pois eles nunca comeram nem nunca chuparam. O dono era diabético e irmão do dono das balas, que se nós chupássemos poderíamos ficar danados, caso não fôssemos vacinados contra a raiva. Depois ele desistiu e entrou numa loja de frutas com seu sobrinho e perguntou se a maçã era boa, pois seu sobrinho nunca tinha comido uma maçã. Aí o dono da loja disse que a maçã era boa para cachorro. Foi o suficiente para que o moço desistisse de comer a maçã e dar a maçã para seu sobrinho, que nunca tivesse comido, alegando que seu sobrinho não era animal, nem tampouco a sua imagem, uma cadela ou uma cachorra. Quase todas as pessoas no mundo já levou um pau no cu. Calma, eu explico. Quando você caga, não limpa com papel sanitário. O papel sanitário não é feito com madeira. Todo papel é feito de celulose, de madeira. Madeira não é pau. Tu se lembra na última vez que já levou pau no cu ou se limpa com pau? Eu conheço um jogador de futebol que nasceu sem as duas bolas. Ele nem pode fazer filho. Se um jogador de futebol tem duas bolas, por que eles vivem correndo atrás de uma só? Hein? O cara tem duas bolas, para quê? Quer mais uma para ficar com três, meu irmão? A não ser que seja mulher. O que eu acho engraçado é que a SEDAI deve a Light e a Light deve a SEDAI. Parece até o Deus do Sol e o Deus da Lua, o Deus da Água e o Deus da Luz. Um Deus e brigando com o outro. O Deus da água, olha, se você não me pagar a luz, eu evaporo e seco a cachoeira. O Deus da luz, olha, a água, se você não me pagar, eu não dou energia para o teu motor lá na cachoeira. Você, luz, depende de mim, que sou eu, água. Eu tenho uma colega que gosta de transar zoofilia. Ela já transou comigo, já transou com o jacaré e o Ronaldo Jacaré. Mulher pelada é mulher que tem cabelo, mulher raspada é um sábio para outro sábio. Se você tivesse que não ser você e tivesse que ser alguém em um segundo, quem é que você gostaria de ser? O outro sábio, não, eu gostaria de ser ninguém. Em segundo, nem o próprio Deus. Mexer comigo é pior do que mexer com o diabo. É mexer com Deus, que formou o diabo.
Semana passada eu estava conversando com o meu conhecido e de repente ele pegou uma revista de um modelo famoso e me mostrou e falou: aqui, Jacaré, olha só, bacana, que mulher linda, cadê a barriga dela? Cadê a celulite dela? Cadê a varize dela? Olha só, Jacaré, dá uma olhada. Aí cara, eu não gosto de mulher pelada na revista, prefiro ao vivo. Ah, dá uma olhadinha, Jaca. Não, Jacaré. Dá uma close, Jacaré. A mulher é toda lisa, Jacaré. Não tem uma mancha, não tem uma cicatriz, Jacaré. Olha só a diferença dela para você, Jacaré. Olha só os cabelos de todo preto, Jacaré. Não tem um fio prateado, Jacaré. Olha o rosto, não tem uma ruga, Jacaré. Agora, olha só a tua barriga, cheia de Itaipava, apesar de você morar bem próximo. Essa mulher não tem barriga. Cadê a barriga dela? Me mostra. Aí eu falei, cadê a barriga dela? Manda ela ficar de uma noite comigo, aí tu vai ver o resultado daqui a 9 meses para ver a barriga dela. Na primeira vez que eu fui na zona, antes eu fui muito aberto, muito orientado pelo meu pai e minha mãe, que ambos são médicos, médico de família, que naquele tempo existia médico de família, hoje existe também médicos nas famílias Jacaré. Quando você for na zona lá trepar, tome muito cuidado. Após você trepar, não deve colocar os pezinhos quentes no chão. Aí eu cheguei lá na zona, tudo bem, tirei a roupa e vi aquela mulher com aquele peito bacana e que já mamo desde criança. Eu como com peito bacana também com 12 anos de idade. Já os penteiros dos peitos, sacos e cabeça todo grisalhos. De repente a piranha me perguntou: vem cá, meu amor, tu vais ficar aí de botas, botinha, com meia? Aí eu expliquei que se eu pusesse meias, meus pés quentinhos no chão, eu poderia pegar gonorreia, antiga gonorreia. Tem muita gente com saudade dela, é muita gente puta com AIDS que tomou a fama dela. Ela embarcou num avião desses que não cabem, não caem, viajou e nunca mais voltou. Semana passada eu estava parado numa rodoviária e de repente chegou um camarada que é o meu conhecido e falou: Jacaré, porra, tu é um camarada bacana, é puta profissional, está sempre bem vestido, só anda no linho, só anda no cordão de ouro, todo na película. Aí eu gostei tudo, né? Gostei do teu óculos, Jacaré. Quer vender? Pô, meu irmão, tu tá maluco, rapaz? Eu não quero vender nada, eu não sou loja ambiente. Como que eu vou vender? Aí, ainda mais esse óculos que é de grau, e o grau é individual. Cai fora, vai baixar em outro terreiro. Não, Jacaré, me vende, Jacaré. Pô, malandro, que ideia é essa, rapaz? Aí o camarada começou a insistir tanto que eu resolvi atender o pedido do cara. Tá bom, cara, o óculos é teu. Como é que eu vou enxergar? Não sei. Mas o óculos é teu. Me dê R$2.000. Aí o cara... Jacaré, tu não está ficando maluco, não? Não é? Eu não. É isso que você ouviu? R$2.000? Essa lente é especial. A armação é ouro 18. E foi feito especial para mim. Aí o cara não acreditou, não. Me chamando de otário. E você dizendo que não era também. Aí falou que nem óculos não valia R$10. Aí eu expliquei que o preço era aquele. Se ele quisesse, eu venderia. Se ele não quisesse, eu não faria a mínima ação de vendê-lo. Citei que eu sempre fui uma pessoa abençoada. E onde eu colocaria a mão, eu abençoaria. Pois eu trago boas energias. Aí o cara falou: já que tu colocou a mão nos seus óculos, quanto é que tu queres para colocar a mão no meu pênis? Essa pergunta ele fez ao lado da esposa. Aí eu, mais que depressa, respondi: bem, para colocar a mão no teu pênis, R$100.
Aí o cara se enfureceu e me perguntou, Jacaré, tu és viado? Aí eu respondi, não. Ele me perguntou, e o meu ânus? Aí eu respondi, no teu ânus eu cobro 50 reais. Aí ele me perguntou, Jacaré, tu é comedor de viado, é? Aí eu falei, não. Ele me perguntou, então o que tu és? O que tu és, Jacaré? Bem, além das minhas 23 atividades profissionais e amadoras, eu sou também médico urologista e médico proctologista. Mano. A única posição é uma das únicas posições sexuais que descarta pessoas egoístas, é o 69, tá? Você deve sorrir com o seu sorriso, não com o sorriso dos outros. O camarada na condução me perguntou se eu queria bala de pistola. Aí eu falei que queria. Aí ele colocou a pistola dele para fora. Só que deu um jato de leite no invés de dar um jato de tiro. Quem é o Ronaldo Jacaré? Ronaldo Jacaré nunca votou. Sempre votou em branco. Nulo. Sempre justificou. Nunca teve partido político. Não tem escola de samba. Não dá importância para o carnaval, não gosta de futebol, detesta a luta de boxe, não gosta de luta livre, não suporta marmelada, não suporta guerra, tem nojo de arma de fogo, nunca gastou 1 centavo sequer em loterias e caça-níqueis, loteria esportiva, enfim, todo tipo de jogos. Bem, muitos chamam de maluco, mas maluco para um homem é sábio para Deus. Não use camisinha, não use camisinha, não use camisinha. Foi essas 3 frases iguais que um homem, ao se aproximar de um jovem, leu em sua camisa preta com letras brancas, letras bonitas em itálico. O homem furiosamente parou o rapaz e indagou, você não tem vergonha não? Em pleno 2006, justamente neste século, quando todos os países unidos, eu falei países unidos, também Estados Unidos, mas voltando ao assunto, quando o mundo inteiro se preocupa se proteger, se une para se proteger através da camisinha, o senhor, ou melhor, você, vem aí com essa camisa preta com letras brancas, sendo contra a campanha. O jovem ouvia atentamente e calmo. Na hora que o homem acabou de falar, ele entrou de sola e explicou, calma, meu senhor, calma, é evidente que eu jamais colocaria letras pretas numa camisa negra, senão ninguém poderia ler essa frase, inclusive nem eu, pois somente em pensamento o homem ainda fica curtindo com a minha cara. Calma, meu senhor, estou calmo, meu senhor. Senhor é o homem. Ah, rapaz, o homem só faltou para partir para dentro do homem, para comê-lo na porrada. Calma, meu senhor, eu não estou falando de brincadeira, eu estou falando de verdade. O homem se acalmou e respondeu, claro que sou. O rapaz prova o homem. Tu andas duvidando? Tu ainda duvida? O rapaz. O homem botou uma ferramenta para fora de quase 25 centímetros. Aí o rapaz, o senhor sabe por que eu sou contra a camisinha? Porque eu sou a favor do camisão. Aqui o tamanho do meu pênis, 24 centímetros. É muito pênis, né? Pênis para tudo quanto é lado. A pessoa se vendesse no supermercado, minha mulher me convidou para abrir um bar. Aí eu falei, bar não, amor. Por enquanto, eu frequento os alcoólicos anônimos. Aí ela me deu uma sugestão para abrir um puteiro. Aí eu disse, amorzinho, puteiro não. Senão eu acabo com o estoque das mercadorias. Vamos vender terreno no céu que dá mais dinheiro. Que bom, não precisava correr atrás, é que o atrás que tem que correr atrás de nós, na pessoa, eu na frente, como queria. Um português, ao ouvir um debate cultural na rádio, um debatedor citou que
Brasília foi feita através não da construção com materiais transportados via de transporte de ferroviário, mas sim aéreo. Aí o homem ligou para a emissora de rádio e perguntou se os aviões jogavam lá de cima tijolos, cimentos, terra e etc. O teatro brasileiro tem muitos viados, mas também tem poucos jacarés. Quando você chama uma pessoa mentirosa de verdadeira, você compromete a consciência dela. Nunca chame uma pessoa de X9, mesmo que seja de brincadeira. É perigoso. É pior do que chamá-lo de traficante. É melhor chamá-lo de X8, X10, por aí em diante, menos X18 e X9. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: Jacaré, no teatro dá muito veado, pois você não se sente um deles, não? Você nunca se deparou com nenhum deles, nem tão pouco? Aí eu respondi que sim, pois eu um dia me peguei sendo um veado, não representando, mas sim sendo a própria. Mas isso foi no sonho, não na realidade, pois na realidade eu sou um jacaré. Existe um país que em pleno novembro de 2006 teve um problema. Esse país talvez você conheça. Ele fica no planeta Terra. E nesse país, que é o primeiro maravilha do mundo, tem um aeroporto e estradas. Um dia houve greve no aeroporto, pois os controladores de voo são muito eficientes e ganharam muito bem. Porque isso, eles estão sempre passando finais de semana fora do país. Por outro lado, um tremendo greve, enquanto que numa rodoviária muito famosa, um homem corno inconformado com um chifre maior que sua cabeça de Vênus, o bico da águia da Portela, entrou no ônibus e tentou sequestrar uma mulher mais feia que a Cicarelli, pois essa não era sua prima, mas sua mulher que nunca o traiu, mas o fez, um corno não manso. Com esses 50 quilômetros de engarrafamento e essas 25 horas de atrasos dos voos, um repórter de nome Ronaldo Jacaré, que ela na época trabalhava na TV Pirata, em uma emissora clandestina, foi entrevistar um português que já estava sem paciência, mas com muita esperança. O repórter perguntou: Seu Manuel, o que o senhor tem a me dizer do sequestro no ônibus na Rio-São Paulo e o atraso dos aviões? Aí o português respondeu: o jeito é voltar para São Paulo, eu e os outros de navio. Essa é uma boa. Leite queimado derramado lembra pudim de leite condensado, quentinho e pronto. Um português, ao comprar um carro e uma moto, também se preocupava em também era precavida contra roubo e furto. Daí, com toda pessoa inteligente e prevenida, resolveu fazer o seguro do obrigatório e o total. Só que ele, depois de possuir os dois veículos durante 30 anos, nunca bateu, nunca atropelou e tampouco foi furtado e roubado dos seus dois meios de transporte. Aí ele lamentou e disse: ai, cralho, é duro pagar 36 anos de seguro e nunca pelo menos ser furtado ou roubado. Eu sou burro mesmo. Se eu investisse esse dinheiro em uma faculdade de psicologia, poderia eu hoje até ser um psiquiatra para curar de mim mesmo, curar dos outros. E essa é boa, cara. Boa e burra. Ano passado, meu primo me ligou e falou: Jacaré, agora estou empregado e não preciso passar vergonha, não preciso pedir dinheiro emprestado a puto nenhum. Eu lhe respondi: legal, que bacana, que bom ouvir isso. Só que agora, há uns 15 dias, tive uma triste notícia. Vim saber que esse primo foi demitido da fábrica onde ele trabalhava, lá em Itaguaí. Ele andou roubando dinheiro da fábrica. Comentei com a esposa dele que no início
de ele roubar, ou melhor, furtar dinheiro, não seria melhor ele roubar ou furtar mercadoria da fábrica? Ela me respondeu que ele trabalha, sabe aonde? Não sabe aonde não? Na Casa da Moeda. Minha prima é muito ingênua. Ela tem 28 anos e não nasceu na fazenda, não. Nasceu na cidade. Mora em Ipanema. Depois que ela descobriu de onde o ovo sai da galinha, nunca mais comeu nem ovo e nem a própria galinha. Galinha garnizé, né? Certa ocasião, um repórter de uma determinada emissora de rádio foi ser entrevistado pelo proprietário do programa. O proprietário sabia que ele não gostava de computador e as matérias eram feitas à mão. A caneta e o repórter mandava e pagava a um digitador e esse digitador também não gostava de computador. Com isso, cometia alguns erros. O dono do programa perguntou onde era. O repórter se omitiu em dizer o endereço. O dono e o proprietário da rádio: você está com medo de ser processado? Está com receio de fazer a propaganda da loja? Aí o repórter: não, doutor, eu sei que se eles irem contra mim, o senhor irá contra ele. O problema é que se der o endereço, amanhã ele estará uma fila imensa de fregueses. O brasileiro adora ser enganado, odeia coisas baratas, coisas sem qualidade. Semana passada encontrei um amigo e ele me disse: Ronaldo Jacaré, cara, tu não sabes que eu vi lá em São Paulo. Aí eu perguntei: o que tua esposa, cara? O que é a tua esposa, cara? Vi ela em uma boate rodeada de 3 homens. Aí eu ri e falei: ela não é a minha namorada não, cara. Aqueles homens são homens iguais a mim. São solteiros, pertencem à Associação dos Cornos, não são cornos, têm cargo de confiança, são orientadores educacionais. Os maridos dela é o meu camarada. Parece até que é meu irmão. Ele é quem nem cão labrador, é manso. Eu acho que esse negócio de tomar cerveja envolvendo a garrafa na famosa camisinha é um mau gosto tremendo, uma caretice, uma babaquice. Nem na Bahia eu faria isto, mas eu tenho uma mulher aqui no Rio de Janeiro, aliás, uma das minhas, que todas as vezes que eu saio com elas, ela me obriga a usar a camisinha. Quando estou na ânsia dela, ela diz que usa com alguns donos de bares. Eu nunca fiz programa com nenhum radialista. Eu não sou viado, apesar de ser repórter. Aquele cantor branco que foi preso por porte de branco não gosta de pó preto, que é o café. Nem por isso ele tem preconceito. Uma atriz, por mais que ninguém goste dela, se ela entrar no metrô, na parte que homem não entra, se os homens entrarem, ela pode ser ovacionada. E se ela consentir que os homens encostem seus ovos nela. Alguém de vocês sabe a origem da palavra araribóia? Conta a velha lenda da velha Grécia que uma vez um índio está se afogando num rio que não era de Janeiro, nem tampouco Amazonas, Rio Negro e Fevereiro. Aí o outro índio avistou uma boia que não é comida de peão, mas sim câmara de pneu, e falou: araribóia, araribóia. O índio tinha problema de dicção. Agora o que estava se afundando e morrendo se chamava Ari, sendo que o se afundou, se fosse falar para si mesmo, falaria ali a boia Ari, araribóia.
Semana passada eu embarquei na Figueira, sentido Piabetá, como é de costume para Petrópolis. O motorista, que por sinal, não por coincidência, mas sim por predestinação, era Ronaldo, não Jacaré, mas sim Ronaldo. Ele perguntou aos passageiros quem é que vai ficar em Santa Clara. Santa Clara é antes de Parada Angélica, final de Duque de Caxias. Final na Reduc, divisa com Magé. Aí eu respondi, pode ir direto para o piloto. Para mim, qualquer local está bom. Eu sou amigo dos rodoviários, irmãos. Com essas palavras, o motorista ficou tão emocionado que falou, puxa, Branco, que palavra bonita, amigo. Quase não ouço a palavra assim no meu dia a dia. Aí eu expliquei que aquilo era normal no meu dia a dia e desembarquei. Quando chego no meio da serra, no borracheiro, Santos, comento o episódio. O Santos, como é um negão, me perguntou, Jacaré, o cara era negão ao te chamar de branco? Aí eu lhes disse, não, Santos, o cara era branco e me chamou de negão. Um chefe de família vinha com sua esposa e um filho de 6 anos dentro de seu carro pela Rio Petrópolis, sentido Caxias-Magé. O motorista deparava-se com placas de sinalização de 500 metros a 500 metros. Pois as placas indicavam, cuidado, animais na pista. O homem avistou as placas, mas não avistava os animais na pista. Com isso, ele já estava ficando muito puto, porque falava que era sacanagem do governo e do DNR, Departamento Nacional de Estrada e Rodagem. Com essa, ele meteu o pé no acelerador e conseguiu dar uns 250 km por hora. De repente, seu filho avistou 2 animais na pista. Como o carro do homem era possante, em menos de 7 metros, ele freou para não matar 2 animalzinhos de estimação, que ia atravessando a rua na maior despreocupação, pois sabe que quem vinha atravessando a rua é o Clodovil com uma urna na mão com mais de 2 milhões de votos e o Ronaldo Jaca, Ronaldo Esper, mais Ronaldo Jacaré. Olha que velho. Olha a velha do Pedro, a velhinha do Pedro Augusto, Felisberto, Siqueira, minha gente, vamos comprando, vela milagrosa, hein? Custa somente R$100. O Pedro Augusto está vendendo vela agora a R$100. Com R$1, moça bonita não paga, mas também não vem da fiado, não vem, leva fiado. É só arriar a calcinha, você leva a velha e deixa acesa. Caralho. Aí o milagre acontece. Você está sujeito a conquistar uma novinha, sem carçola, mas com calcinha. Eita caralho. Olha, o pé de coelho. Vamos comprando, minha gente. Na compra de um coelho você ganha uma cenoura, podendo enfiar aonde você quiser. E ainda ganha uma caixa de laranja lima. Existem 2 métodos de fazer laranjada. Uma azeda e outra doce. Melhor do que pena de morte. Um português viajando com o irmão dentro do carro, passando em Duque de Caxias, avistou um dizer assim, no outdoor. Nunca vi tanta obra assim. Aí o irmão, nunca viu porque tu és cego o que estava dirigindo? Eu? Era eu. Uma vez um amigo gritou bem alto, Ronaldo Jacaré, tu é um corno. Aí eu falei, fala baixo, cara, que eu não, fala baixo, fala baixinho, porque minha mãe não pode ouvir. Uma atriz foi no rádio e falou que para entrar no show dela, ela somente levar 1 quilo de alimento não perecível. Aí, um engraçado ligou e perguntou se poderia levar 1 quilo de cocaína. Agora tu vê, rapaz. Uma atriz... Ronaldo Jacaré, fui falar que eu perco para o João Canabrava.
Tom Cavalcante. Aí o Ari Toledo, em questões de contar piadas. É uma própria bem interpretada. Eu posso perder para esses camaradas, mas eu tenho muito mais piada que eles. 100 anos, uma vez eu fui fazer uma prova após me formar em medicina. Aí caiu uma questão na prova assim: o que é sopro no coração? Eu respondi que sopro no coração é uma pessoa assoprando no peito esquerdo de um homem ou mulher, mas do lado esquerdo, a não ser que a pessoa tenha o coração no lado direito. Esses são bons corações. Numa programação de TV, quando fui entrevistado, a apresentadora me perguntou o que eu achava do homossexualismo. Aí eu lhe respondi: eu não acho nada, não sou eu, nem tenho curiosidade em saber, mas ela insistia na pergunta. Claro, ela é lésbica, e se ela é lésbica, eu não tenho nada com isso. Pois isso é um fato físico, não psicológico. Ela me perguntou se eu tivesse que comer um veado, quem é que eu comeria? Eu lhe respondi: nunca me passou pela cabeça de comer veado, mas eu já comi jacaré, cobra, lagarto, tatu, porco, galinha, peixe, gambá, e até você que está me ouvindo aí, e talvez a senhora. Ela: não, jacaré é macho. Bem, eu não comeria um só, comeria os dois, o Romário e o Ronaldinho. Dente vez. Aí a repórter: eles são bichas? Não sei. Só saberia depois do ato. A apresentadora: e você, teria coragem de comer os dois? Eu? Claro que não. Romário e Ronaldinho são dois machos que eu tenho lá em Petrópolis, um papagaio e uma arara. Uma mulher que se preocupava muito com a saúde, principalmente da visão, ao entrar num consultório cheio de dúvidas, perguntou ao oftalmologista como era o exame de fundo de olho. Aí o médico respondeu que era simples e que deitaria numa maca, numa cama, e ela aplicaria um colírio para medir a pressão ocular. Aí, quando o médico aplicou, ela começou a gemer, dizendo que estava ardendo muito e que não suportaria aquele tipo de exame. Ela perguntou: ô doutor, o senhor não é formado em proctologia, não? Eu prefiro que me toque no olho de baixo do que no olho de cima. Um paciente de 25 anos de idade, do sexo masculino, entrou aflito num consultório para se consultar. Ele alegou para o médico que com essa idade, jovem ainda, já estava a broxa, seu pau não subia, nem o caralho também. E o médico falou: rapaz, você bateu na porta errada. Eu não sou urologista, nem andrologista. Caso você não queira procurar esses dois especialistas, o que eu posso sugerir é que você ingesse o seu pau, pois eu sou ortopedista. Passista 171, amigo dos motoristas. Passista 342, imagino dos fiscais. O rico posa para a revista Magazine G. O pobre posa para a revista Private. Numa entrevista de TV, a apresentadora perguntou a diferença do veado para o corno. Ele falou: minha senhora, eu não entendo nada de veado porque não sou do sindicato, nem de veados porque não sou biólogo, nem zoólogo, nem zoologista. Eu não entendo nada de veado, só entendo de corno, mas posso responder mais ou menos. É que o corno nunca tem certeza que é, agora o veado tem uma pura certeza.